Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos aí de casa que estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Hoje é o melhor dia da semana, gente, afinal é sexta-feira, dia 15 de junho. Então bora animar, jogar essa preguiça pra lá e vem ficar muito bem informado aqui comigo. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo com um relatório encaminhado nesta quinta-feira ao presidente Michel Temer pelo interventor federal no Rio, general Braga Neto. O documento aponta a queda e alguns índices de criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, não há o que comemorar. Confrontos entre facções, tiroteios frequentes e a falta de resposta sobre a morte da vereadora Marielle Franco ainda são desafios que a intervenção militar não superou. O chefe de gabinete da Intervenção Federal do Rio deixou o cargo depois de 4 meses. Embora o governo negue, o motivo seria o descontentamento com a estratégia do Exército em fazer operações nas favelas do estado. Um suspeito confessou participação no sequestro da menina Vitória, de apenas 12 anos, desaparecida há uma semana em Araçariguama, no interior de São Paulo. E 4 pessoas foram indiciadas pela morte do jovem eletrocutado depois de encostar em um poste energizado no último carnaval aqui em São Paulo. Os acusados são representantes de 2 empresas que... Bom, gente, agora é oficial. De fato, começou a Copa do Mundo e a seleção brasileira está em ritmo acelerado, pensando já na estreia contra a Suíça no domingo. E o meu parceiro Bruno Vicari acompanha de pertinho a delegação brasileira e traz mais informações pra gente. Bom dia para você, Bruno. Hoje o trabalho do técnico Tite é para ajustar aí os últimos detalhes do time que vai entrar em campo? É mais ou menos por aí, viu, Cássio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acordando agora, hein? Acompanhei, Bruno. E o resultado improvável, hein? Até no bolão aqui da TV eu botei 2-0, acabei perdendo. Pô, coloquei 2-0 também. Então nós empatamos, mas a Rússia fez mais, fez 5-0. A Rússia... Bom, gente, daqui a pouquinho o Bruno Vicari volta aqui a falar com a gente para trazer as últimas informações da nossa seleção ao vivo. Então fica ligadinho aqui no SBT Notícias, tá? 5h13, 63 mandados de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira em 14 estados contra suspeitos de pertencer à maior facção criminosa do país. Eles eram responsáveis por ordenar assassinatos, ataques a ônibus e rebeliões no Brasil inteiro. A morte trágica da engenheira Patrícia Amieiro, que chocou o Brasil, completou 10 anos nesta quinta-feira. Os acusados estão soltos, aguardando o julgamento. A vítima que tinha... E uma construção abandonada virou ponto de criminosos no centro de Planaltina, na Grande Brasília. O prédio passou a ser um pesadelo para moradores e para quem trabalha na região. Na faixa. E sem pagar fornecedores, o Hospital Julia Kubitschek, em Belo Horizonte, não recebe materiais básicos como gases e luvas. Algumas cirurgias, gente, foram canceladas e a unidade corre o risco de ter que fechar as portas. Em nota, a Fundação Hospitalar de Minas informou que vai providenciar os recursos para garantir o funcionamento dos hospitais. Quanto ao Julia Kubitschek, a promessa é que na próxima segunda-feira esteja tudo normalizado. E olha só, gente, esse caso. A construção de uma adutora está levando caos a uma creche na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. A poeira é tanta que alunos e até um professor estão deixando de frequentar as aulas. E segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a obra deve ser concluída apenas em setembro. Só depois disso será possível asfaltar o trecho. E uma massa de ar polar entrou na capital paulista nesta quinta-feira. Há uma semana do início do inverno, moradores das regiões Sudeste e Sul já experimentam as baixas temperaturas nos termômetros. O paulistano precisou tirar o casaco. Na Bolívia, estudantes entraram em confronto com a polícia durante um protesto pela educação. Os universitários foram às ruas em apoio ao aumento salarial dos professores. O protesto também exigia que a... A goleada da Rússia contra a Arábia Saudita surpreendeu até mesmo os donos da casa. Mais de 78 mil torcedores lotaram o estádio da abertura do Mundial. A última vez que uma seleção havia vencido uma partida de abertura por 5-0 foi na Copa de 54, quando o Brasil aplicou o mesmo placar sobre o México.
E olha que festa aí os russos fizeram. Bom, gente, nesta sexta-feira acontecem mais 3 jogos da Copa do Mundo da Rússia. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo mais uma vez com meu parceiro Bruno Vicari. Bruno, o que dá para esperar dos jogos de hoje, é claro, principalmente do clássico europeu entre Portugal e Espanha? Pois é, Cássio, agora aqui são 11 horas e 34 minutos, a gente está aqui em frente ao Hotel da Seleção Brasileira. Bruno, e vamos fazer agora um bolão rápido aqui do SBT Notícias. Teus palpites aí para os jogos de hoje. Vamos. Te botei numa Vamos fria. lá então, Uruguai 2, Egito 1. Pode ser? Pode ser. Eu arrisco o mesmo placar, Bruno. Eu vou Você no está mesmo. anotando aí? Eu tô anotando aqui, ó, 2-1 então para o Uruguai e acredito que o gol do Egito bom, vai ser do 2-1. Salah. Tá bom, tamo junto nessa então, vamos lá. Agora o outro jogo é Marrocos e Irã. Vamos na vitória do Marrocos, 1-0? Pode ser, pode ser. É um jogo que é meio improvável, a gente não tem como adivinhar o resultado, mas 1-0 acho que é justo. Vamos fechar junto aqui então a conta. Tá bom, tá bom. Espanha e Portugal eu vou 2-2. Nossa, parece que a gente combinou, eu também vou de 2-2. Ó, gente, não é combinado não, hein? Pior que eu botei no bolão aqui da firma 2-2 também. Acredito que o Cristiano Ronaldo vai fazer um gol, o Diego Costa também, mas acho que 2-2 é um bom resultado aí. Tá bom, então a gente tá junto, a gente já tinha colocado 2-0 então no jogo lá da Rússia, foi 5, né? Dessa vez a gente segue então com os mesmos palpites, vamos ver se dessa vez a gente acerta. Pelo menos a vitória a gente acertou, tem pontuação parcial para quem acerta a sua vitória e não crava o placar, né? É verdade, Bruno, ó, a gente pensa assim, ó, ou aqui a gente perde tudo ou a gente ganha junto. Aqui a gente está unido de qualquer forma. Bom, Bruno, só a última informação antes de encerrar, programação da seleção. Tem treino hoje ou a seleção já vai viajar em direção aí à cidade onde vai enfrentar a Suíça? Sim, tem mais um... Verdade, vai ter uma festa, inclusive eu vou lá para o Sul fazer uma churrascada também e acompanhar, se Deus quiser, a vitória da seleção. Valeu, Bruno, pelas informações. Bom almoço, né? Porque está quase na hora do almoço aí na Rússia. A gente vai seguir aqui com o SBT Notícias. Valeu, até a próxima, parceiro. Bom, gente, 5 horas e 40 minutos, horário aqui do Brasil. Olha, os descendentes de russos se reuniram para torcer pela seleção anfitriã. Aqui em São Paulo, a festa teve dança folclórica e a bebida predileta do país sede do Mundial. E com a abertura da Copa do Mundo, começa também a temporada de apostas. Um aplicativo estima que 3 em cada 10 brasileiros estão participando dos tradicionais bolões. Tô fechado contigo, hein? Tem que ganhar essa Copa. Bom, gente, o dólar comercial voltou a disparar e sofreu o maior aumento em mais de um ano. A moeda americana. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu todos os processos nas instâncias inferiores sobre a medida provisória que estipulou uma tabela de preços mínimos aí para o frete de caminhões. O ministro também marcou para a próxima quarta-feira, dia 20, uma audiência pública com o governo, os caminhoneiros e também os empresários para tentar um acordo e também decidir quais processos devem continuar em tramitação. A medida provisória da tabela do frete já foi questionada em 40 ações na Justiça. Sobrevivência do caminhoneiro. E o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatórios. O resultado do julgamento foi apertado, 6 votos contra 5. Foram 3 sessões de julgamento até que a maioria dos ministros... A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para a conclusão do inquérito que investiga o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são acusados de receber propina da construtora Odebrecht. O pedido da... E vamos conferir agora como está o trânsito e o tempo aqui em São Paulo nesse comecinho de sexta-feira. Olha só, imagens ao vivo aí da Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Olha, gente, tudo tranquilo por enquanto, mas o trânsito deve se intensificar já nas próximas horas. Para quem usa o carro, hoje o rodízio vale para as placas com finais 9 e 0. Os trens do metrô e da CPTM estão operando normalmente. E olha, gente, o tempo em São Paulo não vai mudar não, viu? A temperatura deve variar entre 12 e 19 graus. Entre a tarde e a noite, aumentam as chances de chuva em pontos isolados. E continuam as buscas pelos suspeitos que explodiram caixas eletrônicos na cidade de Barroso, no interior de Minas.
Os suspeitos entraram nas 3 agências da cidade. A polícia gaúcha divulgou imagens do assalto a uma transportadora de valores que aconteceu no último sábado em Porto Alegre. Criminosos em fuga causaram um grave acidente que resultou na morte de um casal na Baixada Fluminense. A mulher que estava grávida e o marido, um policial militar, deixam 2 filhos. Revolte. Foi enterrado nesta quinta-feira na zona leste de São Paulo o corpo de um rapaz de 20 anos morto pela PM. A polícia afirma que a arma disparou por acidente. Um criminoso foi preso em flagrante com quase R$500 mil em joias roubadas em São Paulo. O curioso é que a polícia também encontrou um papel no bolso dele com uma oração a Santo Antônio pedindo para deixá-lo invisível. Bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima sexta-feira para você de casa. Aproveita o final de semana. Tchau.